Isto é rasgar a Constituição brasileira. É uma farsa dizer que não tira direitos. Já foi comprovado por vários aqui que retira direitos, sim. O projeto não sequestra nenhum direito fundamental, nenhum direito constitucional. Sobrepor o que for negociado sobre o que está legislado, a partir daí você pode revogar a CLT. Não é normal nós sermos campeões de demandas trabalhistas. É preciso, sim, modificar para melhor a nossa CLT. Essa medida não salvará os estados, porque esse recurso não irá para o estado do Rio de Janeiro, como não irá para estado nenhum. Caso o governador do estado queira fazer qualquer privatização, terá que passar pela Assembleia Legislativa dos Estados. Ampliação para 14% da contribuição previdenciária dos servidores é um absurdo. Houve um conluio e reajustaram acima da inflação os funcionários. Muito e muito mais. E passaram os anos e a conta veio. O Rio de Janeiro vai pagar caro pelos seus erros. O Rio Grande do Sul, Minas e quem cometeu o erro. O governo tinha pressa para aprovar a reforma trabalhista e até exonerou 4 ministros para que pudessem ajudar na aprovação do projeto. Aí fora estão 140 milhões de brasileiros e brasileiras, dos quais apenas 38 milhões têm carteira assinada CLT, dos quais apenas 11 milhões são servidores públicos. Façam a conta, senhores e senhoras. Faltam 90 milhões de brasileiros nessa conta. Quem os representa? Quem fala por eles? Críticas, obstrução e protestos. A oposição fez de tudo para tentar parar a apreciação da reforma. Um dos protestos foi feito durante a leitura do parecer, com cartazes criticando pontos da reforma. Está na frente da televisão, o deputado... Então não precisa relatório, é isso? Não precisa ler o relatório. Eu requeiro dar como lido o relatório, já que a deputada Erondina... O texto em discussão permite, por exemplo, que a negociação entre empresas e trabalhadores prevaleça sobre a lei, em vários pontos, como parcelamento de férias em até 3 vezes, jornada de trabalho de até 12 horas diárias e plano de cargos e salários. O texto também prevê o fim da contribuição sindical. O deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, protestou com uniforme de metalúrgico contra o projeto e houve reações. Este é o argumento da oposição, linguagem de picadeiro, de nariz postiço. Só vai falar no plenário quem tiver vestido como os costumes dessa casa. Sim, senhor. Não vai falar, não. Existem trabalhador não pode usar roupa de trabalho, Rodrigo Maia. Tira o palhaço, presidente. Deputado Edson Moreira com a palavra. Mesmo com obstrução, a discussão prosseguiu. Os países desenvolvidos têm a tradição de institucionalizar o mínimo possível e apostar na economia de mercado, apostar no diálogo, na negociação e na força da representação sindical dos trabalhadores. Nos países desenvolvidos, se aposta nos costumes, na convivência, na negociação, na flexibilidade. Aqui no Brasil o processo é diferente. Não nasceu de baixo para cima, como na Europa, nos Estados Unidos. Nasceu a partir do Estado. Getúlio criou a CLT para organizar uma economia em transição para a indústria, mas que era predominantemente agrária. O PIB industrial só em 56 superou o agrícola. E era uma necessidade histórica no momento e que já data de muitas décadas. O mundo mudou. O que a vanguarda do atraso não percebe é que hoje nós temos uma economia flexível, global, fragmentada, e nós precisamos nos adaptar a isso.
O projeto não sequestra nenhum direito fundamental, nenhum direito constitucional. Férias, jornada de trabalho, FGTS, salário mínimo, nada disso é mexido. Isto é rasgar a Constituição brasileira. E depois vem dizer que a CLT é uma CLT velha. Velha é o pensamento daqueles que veio para uma casa de lei e não está legislando em favor do povo brasileiro. É uma farsa dizer que não tira direitos. Já foi comprovado por vários aqui que retira direitos sim. Estão descumprindo com o trabalhador brasileiro, porque na medida em que dá ao empregador a plena liberdade para que ele fique isento de dar ao trabalhador qualquer direito que ele já tenha conquistado. Por um outro lado, nós estamos aí com a escola sem partido e agora também é trabalhador sem sindicato, porque na verdade o que se quer é acabar com os sindicatos nesse país, é tirar do sindicato a autoridade que ele adquiriu na Constituição brasileira para fazer dele um submisso ao empregador. A contribuição sindical que está sendo cortada desses sindicatos vagabundos, principalmente esses sindicatos vagabundos que financiam os PTs da vida, o PT e seus acessórios, o PT e os seus puxadinhos. Então é isso que está acontecendo aqui. A reforma trabalhista, ela é boa. O que é ruim para eles é o fato de estar quebrando a asinha deles, onde esses sindicatos são financiados por mais de 30 bilhões por ano. 30 bilhões por ano entre 1.100 sindicatos. A proposta de reforma parte de uma mentira. A mentira de que são as leis trabalhistas que geram desemprego. Não, falso. O que gera desemprego é crise econômica e é ela que gera demissão e ela não se resolve mudando as leis trabalhistas. O que essa reforma vai promover é a substituição de empregos com direitos garantidos, como 13º, como um pagamento igual para trabalhadores terceirizados ou não, por empregos precários. Afinal de contas, o projeto prevê a terceirização irrestrita, sem garantir aos terceirizados os mesmos salários dos trabalhadores contratados na empresa. Isso está no projeto, basta lê-lo. Além disso, o projeto quer instituir que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Ora, a lei já permite isso. Então, para que a mudança? Para que o negociado possa ser pior do que a lei. Essa é a mudança que está acontecendo hoje. A negociação melhor do que a lei já é possível. Aqui não é possível, é a negociação pior do que a lei. Mas o projeto vai garantir isso. O projeto retira direitos que os trabalhadores têm hoje. O país precisa, seu Moreira, de gente que trabalhe, de gente que tenha responsabilidade. Não vamos achar normal 3 milhões de novas ações trabalhistas todos os anos. Não é normal 15 mil sindicatos. Não é normal nós sermos campeões de demandas trabalhistas. É preciso, sim, modificar para melhor a nossa CLT. Mente quem diz que estamos tirando direitos. Ou não leu ou é mal intencionado. Mente quem diz que nós estamos restringindo direitos. O artigo 7º da Constituição já prevê há muito tempo a possibilidade do acordado sobre o legislado. Os direitos fundamentais da Constituição, como férias, como 13º, como direito à insalubridade, os direitos fundamentais, eles estão garantidos, estão assegurados e ninguém vai mexer. Mente é mal intencionado quem tenta botar a população contra este parlamento. Das 850 emendas apresentadas, 292 emendas
apresentadas por 82 deputados da base do governo, foram integralmente redigidas, sabe por quem? Pela CNI, pela CNF, pela CNT. Isso foi levantado a partir dos arquivos dessa casa. Ou seja, 82 deputados não tiveram sequer a condição de redigitar as emendas que apresentaram. Pegaram o arquivo que veio lá da Confederação Nacional da Indústria, que vieram da Confederação Nacional das Empresas Financeiras, da Confederação Nacional de Transporte, e colocaram, assinaram como emenda sua. Ora, senhores deputados, tem aqui quem está sendo acusado na Operação Lava Jato de ter vendido emenda, Os senhores tomem cuidado, os senhores estão servindo aos seus patrões de forma despudorada. Nunca vi uma coisa. Então, aqui, esse relatório é o relatório da CNI, é o relatório das entidades patronais, não serve aos trabalhadores. Temos que dizer isso. Quem fez esse projeto foram os patrões que querem massacrar os trabalhadores brasileiros. Superexploração, acabar com os sindicatos. O líder do PT usou o tempo para anunciar o voto contra de todos os parlamentares do partido. Houve mais protesto e reação do presidente da casa. Só o líder e o vice-líder podem usar o microfone. Fora Temer! Fora Temer! Rejeitados os pedidos da oposição, a base aliada ao governo conseguiu aprovar o substitutivo do relator, que por acordo foi votado nominalmente. Cansaram o quórum constitucional. Não votaram sim. Constitucional nem na trabalhista. 296. Vocês vão ser derrotados na reforma da Previdência. Não. 177. Foi aprovada. O projeto vai ao Senado. O governo queria avançar na votação do projeto de recuperação fiscal dos estados endividados e era preciso derrotar a proposta da oposição, que queria acabar com as exigências de contrapartidas dos estados. Uma delas obrigava estados a apresentar lista de empresas para privatização. Nós queremos suprimir esse artigo exatamente com o objetivo de que a gente possa levar, que os estados possam levar ao governo federal uma proposta, e não que eles sejam obrigados a entregar o seu patrimônio, a entregar aquilo que muitas vezes tem uma influência no desenvolvimento regional, que é decisiva, exatamente para que a gente possa retomar, que o Estado possa retomar o seu desenvolvimento e o seu crescimento econômico. Essa privatização é voltar no erro que foi feito durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que desestruturou o Estado brasileiro, que desorganizou o Estado brasileiro e que agora quer se fazer novamente esse tipo de política. Esse tipo de política não é o tipo que é boa para o Estado brasileiro e para os estados, para os governos de Estado. O que está se fazendo é autorizar os estados que precisarem desse privilégio que tenham que dar contrapartida. Se o meu estado estivesse da maneira que o atual governo recebeu há 10 anos atrás, eu posso assegurar que a Bahia não precisaria dar nenhuma contrapartida, porque não precisaria aderir a esse acordo. Agora, o Rio Grande do Sul vai ter que dar contrapartida sim. O Banco do Rio Grande do Sul não tem mais sentido. O da Bahia já foi privatizado. Todos os outros já foram privatizados. O Rio Grande do Sul vai manter com o dinheiro dos outros? Com o dinheiro do baiano? Eu represento o povo da Bahia. O povo da Bahia vive muito bem sem Banco do Estado da Bahia. O Rio Grande do Sul vai manter o banquinho? Pode manter. Agora não tem dinheiro federal. Essa pressão sobre os estados para aderirem ao acordo de refinanciamento é uma chantagem que lida com os estados fragilizados,
mas que sabem que essa medida não salvará os estados, que esse recurso não irá para o estado do Rio de Janeiro, como não irá para estado nenhum. Isso é para favorecer o conluio deste governo federal com o mercado privado, com as empresas estrangeiras que querem assumir, com a sua ganância, o mercado público da água, da energia e do sistema financeiro que ainda é público no Brasil. Para o Rio de Janeiro é um imenso prejuízo, para as populações pobres é um imenso prejuízo, além de ser inconstitucional, porque vai romper contratos com diversos municípios que hoje têm na SEDAI a sua empresa pública de saneamento e distribuição de água. Esse projeto, caso o governador do estado, o meu governador José Sartori, Rio Grande do Sul, caso ele queira fazer qualquer privatização, terá que passar pela Assembleia Legislativa dos Estados. Vai ter um debate lá no estado. É uma coisa natural. Então, o que nós estamos pedindo aqui, votando sim, vocês darão a oportunidade para que o Estado tome a iniciativa de fazer o ajuste ou não. É isso que nós estamos oferecendo. Quem vai decidir o que vai ser privatizado, o que é bom para o Estado, são os deputados estaduais lá do Estado. A base aliada ao governo mostrou o número e conseguiu manter o texto. Mas o resultado foi diferente na apreciação do destaque do Solidariedade para retirar do texto a elevação da alíquota de previdência social dos servidores estaduais para 14%, além de alíquota adicional e temporária, se necessário. São Paulo, que já tem 2 dos requisitos dos 3 necessários para ingressar num plano de recuperação fiscal, poderá estabelecer uma alíquota de, no mínimo, 14% e alíquotas extraordinárias. Então eu peço aos parlamentares de todos os partidos que dizem apoiar o serviço público, aos policiais, aos bombeiros, aos professores, aos profissionais da saúde, vejam nesse momento, vamos votar não. Logicamente, o governo quer votar isso. Tem governadores fazendo pressão aqui no plenário para massacrarem os seus servidores. Os 18 bilhões da Previdência do Rio de Janeiro são responsáveis para se pagar 250 mil servidores. Cobrir esse déficit é uma responsabilidade de todos nós, seja nos estados que aderem à recuperação fiscal, seja também o pedido que nós fazemos a outros estados. Como é que nós vamos encarar estados que fizeram o seu dever de casa? O Rio Grande do Sul já aumentou a alíquota de 11 para 14. Estados como Santa Catarina, estados como Bahia, já fazem esse esforço para dar sustentação às aposentadorias e pensões. Por isso, senhoras e senhores que nos assistem, deputados e deputadas, esse é um projeto que é a última luz no fim do túnel desses estados. Essa conta não é dos servidores dos estados e essa conta não é de muitos dos senhores. A ampliação para 14% da contribuição previdenciária dos servidores é um absurdo. Lá no Rio de Janeiro, o servidor não está recebendo salário. E aí querem ampliar o que o servidor tem que pagar? Deixa eu mudar o voto aqui, peraí. A gente não pode ter isso como algo natural. Eu quero pedir, em nome da bancada do PSOL, a cada um e a cada uma dos senhores e das senhoras, que a gente vote não nesse momento, porque aí a gente vai estar garantindo direitos dos servidores públicos de todos os estados. 14% de contribuição previdenciária obrigatória não é natural. Qual é a saída para uma cidade, um estado ou um país que entra em concordata? Ah, o setor público vai prover. Da onde? Eu não aceito que ponha dinheiro do país lá no Rio de Janeiro, nem no Rio Grande do Sul, nem em Minas, porque nós somos de um estado que pagamos, nos sacrificamos
para poder manter em pé. Embora não goste da solução, não vejo outra. Não vejo outra como homem público que estudo o município e o país há quase 50 anos. O Rio de Janeiro vai pagar caro pelos seus erros. O Rio Grande do Sul, Minas e quem cometeu erro. Não são os servidores públicos os causadores, aqueles que decidiram pelas despesas dos estados, que deixaram os estados nas condições que estão. Portanto, não pode ser os servidores a pagar unilateralmente essa conta. O que nós estamos propondo, que estamos defendendo, é que, do jeito que a legislação está hoje, o estado que quiser aumentar a sua alíquota pode aumentar. Nós já temos estado que contribui com 14%, exemplo da Bahia, exemplo de Santa Catarina. Portanto, o estado já tem autonomia para fazer. O que nós estamos pedindo é que não se imponha isso aos servidores. Nós queremos insistir. A União, quando terminar o prazo de recuperação, vai receber sua dívida. O Estado terá recuperado a sua capacidade fiscal e os servidores terão pagado unilateralmente essa conta. Os estados que vão decidir, as assembleias que vão decidir, não somos nós que estamos decidindo. E mais ainda, esta adesão não obriga os estados a aderirem ao programa de recuperação, não obriga. Então não tergiversam, não enganam os deputados. E mais, se nós formos analisar o aumento, o gasto de pessoal e de nativos nos últimos 7 anos, principalmente do governo Dilma, que arranhou a lei de responsabilidade fiscal, e houve um conluio do Tribunal de Contas, do Poder Executivo, da Assembleia, do Ministério Público, e reajustaram acima da inflação os funcionários. Muito e muito mais. E passaram os anos e a conta veio. Os partidos que apoiam a proposta do governo só conseguiram 241 votos a favor da proposta, 16 votos a menos do necessário para manter esta contrapartida exigida dos estados que aderirem ao programa de recuperação fiscal. Votaram sim. 241. Não, 185. Obrigado aos deputados! Valeu! Tá faltando gasolina! Diante do resultado, líderes partidários, incluídos aliados ao governo, concordaram em retirar da pauta o projeto. Ainda faltam destaques para a conclusão da votação da proposta. Diferentes marchas ocorreram no Brasil, se somando às grandes marchas em Washington e em praticamente 500 países onde se desenvolveram movimentos que tinham como foco a defesa da ciência. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Essa casa precisa ter uma coisa chamada desconfiômetro para entender o apelo das ruas, o chamado das ruas. Lamentavelmente, na minha avaliação, discorde quem quiser, não temos hoje legitimidade para votar uma reforma política, que a próxima casa vote.